do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós queremos dar início a essa reunião, mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, um tempo que o Senhor tem preparado para nós glorificarmos ao Senhor. Eu espero que todos estejam bem, estejam desfrutando da boa e da graciosa presença de Deus em vossas vidas. Nós vamos orar dando início a essa reunião. Nosso culto de quarta-feira, denominamos nosso culto de ensino, de estudo, e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Amém. Senhor, nós queremos Obrigada, te louvar, Jesus. ó Pai, te agradecer por esse tempo. Maravilhoso, Senhor. Nós te Tu és glorificamos, bom, ó Senhor, Pai, teu amor dura por para tudo que sempre, tens Senhor. feito e por tudo que farás Em nome em de nós Jesus. e através de nós, Senhor. Fala conosco, Pai, recebe prepara nosso esse tempo, louvor, Senhor, que separamos para louvarmos o Teu Verdade, nome, Senhor. Senhor. Em nome de Nós, Jesus. como igreja, estamos Recebe nosso reunidos, ó louvor, Pai, Senhor, por a conta gratidão do do nosso momento coração. que nós estamos vivendo. Tu és aquele que Cada cuida um de está em nós, sua Senhor. casa, cada Tu um és está o em seu nosso lar, Deus, com a sua tu és o nosso família. refúgio, a nossa Estamos, ó fortaleza, Pai, Senhor. num período de isolamento Jesus. social, Senhor. Mas o Senhor Mas é nós aquele que clamamos cuida a de Ti, nós. Senhor. Vem com a Tua graça, com o Teu poder, que Tu possas Em nome de manifestar-se Jesus. aí na casa do meu irmão, Amém. Senhor, com a sua Em família, nome de Jesus. e que eles possam ser tocados também pela Tua presença, pelo Tu és Teu grande poderoso, amor Senhor. e pela Tua Tu és bondade, aquele que Senhor. chega primeiro, Recebe esse Senhor. tempo de louvor e de adoração, Senhor. Fala conosco aqui também, Senhor. Em nome Enche-nos de da Tua Jesus. presença e da Tua graça. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez nós damos as boas-vindas a cada um dos irmãos e nós queremos louvar ao Senhor com uma canção. E se você quiser procurar aí também a letra para você cantar conosco, é aquela canção O Leão e a Igreja. Então nós vamos dar um minutinho aí para você achar a letra aí no seu smartphone e você possa também louvar com a gente. Nessa noite nós estamos aqui com a minha sobrinha Giovana, que vai estar nos apoiando nesse período de louvor também. Paz do Senhor, queridos, a todos, sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar, continuar guardando e preservando a vida de cada um de vós. Ela é a expressão do que há de belo. É a noiva do leão, seu amor eterno. Enfeita até no seu jardim pra anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, o leão ruge. E se luta contra o mal, ela é corajosa. Se aponta para o céu, ela é gloriosa. E se ela chora o sentido, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor, o leão ruge. Seja onde for, ele vem pra
também nos defender, Senhor. É verdade. Nós somos a tua noiva, somos a tua Obrigado, igreja, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que estás ao nosso lado, É verdade, Senhor. Nós somos aqueles que andamos acompanhados, Senhor, verdade, da tua Jesus. presença. Obrigado, Pois a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os Aleluia, dias, Senhor. até a poderoso, consumação tu dos és santo, séculos, tu és Senhor. digno, E Pai. nós andamos na companhia do nosso Deus, É o verdade, Deus Senhor. poderoso, Deus que é o santo, nosso fiel, refúgio, digno que é a de nossa honra, de glória, de fortaleza, poder, Senhor. Senhor. E nós te Teu é o louvamos reino, e tua é a bendizemos graça, se manifesta nesta em nós noite, e através Senhor. de nós nessa Depositamos a nossa noite. Fala nosso confiança e a coração, nossa esperança Senhor. em Enche-nos Ti, de Senhor. esperança, de Pai, em temor à nome tua de Jesus, palavra, de todo confiança, desespero, Senhor, sai em toda nome de angústia, Jesus, Senhor, alcança agora, Senhor. todo medo, Os nossos Senhor. irmãos, Pai, em Senhor, nome de as nossas Jesus, famílias, guarda o Senhor, os coração, nossos Senhor. lares. Nós Aquele, pedimos Senhor, a que Ti, recebe Senhor, uma em nome de notícia de que Jesus. um parente, Oh, Senhor, Senhor, está com algum alcança com a tua sintoma e graça se e com o teu poder desespera agora, e Senhor. deixa que o medo, Nós que a clamamos angústia a Ti, tome Senhor. conta, Em Senhor. nome de Em nome de Jesus, ó Pai. Jesus. Manifesta-te, Senhor, nós estamos Senhor. firmados na Oh, tem rocha. misericórdia desta Nos nação, guarda, do nosso Senhor. país, Guarda as Senhor. emoções. Toma Guarda a nas tuas saúde mãos, ó emocional, Em Senhor. nome de Jesus, Nós ó precisamos Pai. de equilíbrio, Guarda os Senhor. enfermos, Em ó nome Pai. de Jesus. Aqueles que estão Que nós possamos contaminados, descansar contagiados em por essa Ti. É enfermidade. verdade, Senhor. Derrama a tua Alcança cura, Senhor. nos Dá leitos, força a Senhor. eles, Visita. reforça, Senhor, Consola o a coração imunidade dos dessas familiares, pessoas. Senhor. Pai, nós nome de dependemos, Jesus, nós ó Pai. confiamos em Ti, Senhor. Confiamos e É por isso descansamos que em Ti, oramos, que Senhor. intercedemos, Alcança cada Senhor. família, cada Lançamos sobre trabalhador, Ti, Senhor, cada toda a lar, nossa Senhor. ansiedade. Tem misericórdia, Porque o Senhor é Jesus. aquele que cuida de Alcança, nós. Senhor, as Em nome de famílias ali de Jesus. União de Vila Em Nova. nome de Nós Jesus, clamamos a Ti, visita os Senhor, nossos os lares, irmãos. as Aqueles nossas que estão, crianças, Senhor, os nossos assistindo idosos, agora. Senhor, os nossos Tem médicos, os nossos misericórdia, enfermeiros. Senhor. Clamamos a Alcança, Ti, Senhor, Senhor. os Tu és hospitais. poderoso, Alcança, Senhor. com o Teu Nós poder e com a Tua suplicamos, graça, ó Pai. confiamos na Nós manifestação confiamos em do Teu Ti, poder, Senhor, do e Teu nós agir. descansamos na Tua Amém, presença, na Tua Senhor. graça. Em Assim nome nós de oramos, Jesus. ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor possa realmente manifestar o seu poder, a sua graça em nós e através de nós. Meus irmãos, eu quero pensar com você um pouquinho, meditar rapidamente, uma palavra rápida. Estava vendo o nosso pastor Isaías ministrar nesta terça-feira que se passou, e ele falou sobre esse texto e me fez lembrar de uma ministração que eu já havia estudado há algum tempo e me trouxe à memória, e eu falei, eu vou repartir sobre esse assunto com os irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Dos versículos 21 até o versículo 28. Mateus 15, do 21 até o 28. Eu quero ler também nessa versão da Bíblia a Mensagem. É uma Bíblia com a versão parafraseada. Eu quero que você preste atenção aqui também. Só um minuto para passar o barulho da rua aqui. Dali, Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou: Misericórdia, mestre, filho de Davi. Minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram: Ela está nos perturbando, atenda, por favor, ela vai nos deixar malucos. Jesus continuou a ignorá-la, dizendo: Estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: Mestre, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-los aos cães. Ela foi rápida: Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse: Ah, mulher, sua fé é impressionante.
pois o que você deseja acontecerá. Naquele mesmo momento, a filha dela ficou boa. Amém? Esse texto, ele nos mostra uma mulher, uma mãe, mas podia ser um pai, podia ser uma família, podia ser um jovem, podia ser um ancião, que está aflito aos pés de Jesus, aos pés do Salvador. O escritor Charles Spurgeon, ele falou assim uma certa vez: uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Uma grande fé trará o céu à sua alma, trará a paz, trará a resposta, o conforto, aquilo que você tem ansiado e buscado no Senhor. Essa mãe, ela sabia qual era o inimigo da sua filha. Essa mãe, ela sabia que o problema da sua filha era um problema espiritual. Um inimigo real que estava conspirando contra a sua filha, a sua família, o seu lar, a fim de destruí-los. O problema daquela menina não era apenas uma questão conjuntural, ou seja, não era simplesmente uma questão de estudar numa boa escola, de morar num bom bairro, de ter uma boa casa, de ter bons brinquedos ou ter estrutura, essa parte física, estrutural. Mas não era. Ela tinha já buscado a solução provavelmente em outros lugares, em outros recursos, em outras fontes. E ela sabia que para a sua filha a única solução era Jesus, pois ela já havia ouvido falar a respeito do Mestre. Ela já havia ouvido falar a respeito dos milagres que Jesus vinha realizando por onde ele passava. Então por isso ela vai a Jesus. O texto diz que ela busca Jesus e ela chama filho de Davi, ou seja, ela conhecia de quem ele estava falando. Ela já tinha buscado conhecer a história, de quem era a história de Jesus, da onde que ele vinha, o seu passado, da onde que vinha a sua linhagem. Ela conhecia e ela fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela insiste tanto a ponto de seus discípulos pedirem para Jesus atendê-la, a ponto de eles falarem: olha, nós não estamos suportando mais a gritaria, o incômodo dessa mulher vindo atrás de nós, gritando: Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela chama Jesus de Senhor, e ela se ajoelha diante dele. Veja que sequência magnífica, que sequência impressionante, e uma sequência pedagógica que nos ensina. O texto deixa claro que ela vai até Jesus, o chama de Senhor e se ajoelha diante dele. Ela começa a clamar ao Senhor e termina esse clamor adorando ao Senhor. Ela o chama de Senhor, ela começa atrás de Jesus, mas ela termina aos pés de Jesus, ajoelhada aos pés de Jesus. Ela está aflita e ela precisa de ajuda, e ela pede ajuda a quem pode ajudá-la, que é Jesus, o Mestre, o Senhor, aquele que tem as respostas, pois ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite que ele tem feito, e essa mulher, ela vai na fonte certa, ela vai no lugar certo, ela não se conforma em ver a sua filha sendo destruída, e isso leva ela até Jesus. Leva ela até Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, transformar as nossas guerras em oportunidades para nos colocarmos aos pés de Jesus, diante do Senhor,
nos debruçarmos diante dele. Há uma canção que nós cantamos agora recentemente, que ela fala assim: assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras. Como é que você tem lutado as suas guerras? Essa mulher, ela resolveu lutar as suas guerras aos pés, ajoelhada aos pés de Jesus. Como que você tem lutado as suas guerras? Como você tem se portado diante das suas guerras e das suas lutas? O Senhor tem as respostas, mas você tem clamado, você tem chamado. Aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade. Essa foi a única vez que Jesus passou por aquelas terras, a terra de Tiro e Sidom, e ela não deixou para depois. Ela não ficou esperando: se ele passar de novo, outro dia eu vou atrás. Não, ela levantou-se, ela não perdeu tempo, ela saiu e ela foi. As oportunidades passam. O Senhor tem nos dado um tempo para orarmos em família, para estudarmos a palavra em família, para buscarmos ao Senhor na nossa casa, no nosso lar. E você tem deixado esse tempo passar? Tem perdido o seu tempo na internet, nas redes sociais, nos programas de televisão, nos reality shows da vida? Você tem gasto esse tempo que você tem agora por conta desse isolamento com coisas fúteis e não tem buscado ao Senhor? Esse tempo passará. Esse tempo passará e essa oportunidade vai ter passado e você está perdendo o seu tempo. Porque o Senhor está aí diante de nós, nos ensinando. Ele está nos dando essa grande oportunidade de vivermos aos pés dEle, dependendo dEle, clamando a Ele. Ela não perdeu tempo, ela começou a clamar: tem misericórdia. Quando é que nós vamos mudar os nossos hábitos? Quando é que nós vamos abrir os nossos olhos e reconhecer que de verdade nós dependemos de Jesus? Dependemos de Jesus. O clamor dela era assim: tem compaixão de mim. Senhor, socorre-me. Essa era a sua única filha, era a filha dela que estava possessa, mas ela sofria também com esse sofrimento da filha. Ela clamava como se fosse ela falava: tem compaixão de mim. Talvez você não esteja sofrendo, talvez toda essa pandemia não tenha atingido você, graças a Deus por isso. Talvez o seu emprego não foi afetado, talvez as suas finanças não foram afetadas. Poucos brasileiros eu acho que não estão sendo afetados financeiramente por essa pandemia. A grande maioria sim, mas talvez você seja um privilegiado. Talvez você esteja garantido no seu emprego. Talvez você consiga trabalhar da sua casa sem interferir em nada e a sua renda continue a mesma. Mas essa mulher, ela estava clamando como se fosse ela que estivesse sofrendo. E o Senhor também está te convidando a se colocar na posição de intercessor, atingido numa escala pequena. Talvez você tenha sido atingido numa escala maior, mas clame. Vamos clamar uns pelos outros. Amém. Interceda também por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que podem perder a sua vida, serem tragados e irem para o inferno porque não ouviram falar do amor de Cristo. Coloque-se nessa posição. Essa mulher, ela estava determinada. Assim como fez Jacó, que lutou, se agarrou ao anjo e falou: você não vai embora enquanto não dar a minha bênção. Ela não abriu mão, ela ficou lutando, perseguindo, ela não deu descanso para Jesus. Enquanto ele não parou para atender, ela continuou clamando. E nesse processo, ela enfrentou 3 obstáculos antes de ver o seu milagre realmente acontecer. 3 situações aconteceram e ela não esmoreceu. E é sobre essas 3 situações que eu quero pensar com você rapidamente antes de terminar. O versículo 23, abre aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 15, versículo 23. Diz assim: Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele:
Mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. A primeira coisa que ela enfrentou foi o desprezo dos discípulos de Jesus. Os discípulos, eles não aguentavam mais a gritaria daquela mulher. Eles, ao invés de pedir que Jesus a abençoasse, ao invés de intercederem por ela, se colocarem como intercessores e clamar: Jesus, vamos atender, dá uma paradinha, olha para essa mulher, olha a fé dela, olha o clamor que ela está fazendo. Eles não falaram dessa forma, eles falaram: mande ela embora, ela está importunando a gente, ela foi desprezada. Eles não se importaram com a dor dela, eles não se importaram com o momento que ela estava vivendo, nem ao menos saber o que se passava na vida daquela mulher. Eles falaram: mande ela embora, ela está nos importunando. Eles desprezaram ao invés de ajudá-la, eles tentaram afastá-la de Jesus ao invés de levá-la aos pés de Jesus. Nós não podemos agir assim, nós não devemos agir assim, e se assim agirem conosco, nós não podemos esmurecer, nós não podemos parar, nós precisamos continuar em busca aos pés de Jesus, clamando a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo, porque diz a palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. É de todo o coração. Então não esmureça. Se você tem sido nessa jornada, você se sente desprezado, você se sente abandonado, não estão dando valor, não estão se importando com a sua dor. Há um que se importa, e o nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é Jesus de Nazaré. Mas ela enfrentou um segundo desafio. E qual foi esse segundo desafio? Está aí nesse mesmo versículo. Jesus não falou nada. Jesus não se manifestou. O silêncio de Jesus, quando a gente esbarra no silêncio de Jesus, é um momento difícil para nós. Parece que até mesmo Jesus não está se importando, até mesmo Ele não está dando atenção, porque nós esbarramos, nós encontramos com um terrível e grande, um sonoro silêncio. Não há resposta, não há um mover, nós não percebemos nada. Quando os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor, é difícil continuar crendo e orando, mas aquela mulher, mesmo diante do silêncio de Jesus, ela não parou, ela continuou clamando. Ela continuou pedindo, ela continuou buscando, insistindo: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, diz a palavra, batei, bate na porta, continua, não para. O Senhor, Ele não está com seus ouvidos tapados para que não nos ouça, nem com seus olhos vendados para que não nos vejam. O silêncio dele faz parte desse processo também, faz parte desse caminhar, dessa jornada. E ela enfrentou ainda uma terceira questão, um terceiro obstáculo, que foi a resposta de Jesus. Jesus ficou um tempo em silêncio, e quando abriu a boca, ele deu uma resposta negativa para ela. Olha os versículos 24 até o versículo 26, diz assim: e Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Olha isso, o Senhor praticamente falou: olha, eu não vim para atender você, eu vim para atender apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Não tem bênção para você, não tenho solução para você, não posso parar para você. Mas ela não parou, ela continuou respondendo. Ela disse assim, ele disse assim: não é certo, versículo 22, tirar a comida das crianças, dos filhos e jogá-la aos cachorros. E ela responde prontamente: Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha isso, ela
Foram palavras desanimadoras que Jesus falou para ela. Jesus falou, olha, não posso te atender. Mas ela, em vez de sair dali desiludida, em vez de sair dali revoltada, reclamando, vou sair da igreja, vou parar de seguir esse Jesus não é de nada, ela não fez nada disso. Ela continuou, sabe o que ela fez? O texto fala que ela adorou ao Senhor, ela se ajoelhou, se aproximou dele. Quando você se sente assim, quando você tem um não, a primeira resposta, você deve se aproximar ainda mais de Jesus, você deve chegar mais perto dele, você deve debruçar-se diante dele, prostrar-se diante dele, adorar, porque ela falou assim, Senhor, ela o chamou de Senhor, o adorando em reverência, dizendo assim, Mestre, Senhor, socorre-me. Ela se humilhou diante dele, em vez de desistir da sua causa, ela adora e ora. Em vez de parar, ela adora ao Senhor e ora a Ele. Você já desistiu? Você já parou? Você já deu por fim, por terminado? Esse problema vai ficar dessa forma mesmo? Você já decidiu? Você já vai se acomodar a essa situação? Você vai abrir mão de continuar buscando ao Senhor e receber dele a sua bênção, a sua vitória, a transformação dessa situação, dessa causa? Jesus continua dizendo para ela, a resposta vem uma negativa atrás da outra. Olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha, além de falar não, Jesus ainda chama, a compara com os cachorrinhos. Olha, não tem jeito para você, mulher. Não, eu não posso tirar dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Que comparação triste, que a humilha, coloca mais para baixo ainda. Mas essa mulher, longe de ficar magoada com essa comparação, ela converte esse pessimismo em otimismo. Essa expressão é como se fosse um ditado popular da época. Como nós falamos, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Foi uma expressão, um ditado popular que Jesus falou para ela. Daquela época, falou, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Só que essa mulher, meus irmãos, ela era boa de ditados populares. Jesus não esperava por isso, claro que esperava. Jesus esperava, mas estou dizendo assim para você compreender, porque tudo aquilo que estava acontecendo, na verdade, tinha um objetivo. Jesus estava dando uma lição aos seus discípulos. Jesus já sabia o problema daquela mulher desde o princípio, desde o primeiro momento que ela gritou, Jesus, filho de Davi. Ele já sabia o que se passava com aquela mulher, mas ele também conhecia o coração dos seus discípulos, o que se passava no coração deles, e sabia que eles eram homens orgulhosos, egoístas, porque ao invés de interceder por ela, eles queriam que Jesus a dispensasse, Jesus a mandasse embora do jeito que ela estava, sem atender o seu pedido. Mas Jesus, daquele grupo, e eles estavam menosprezando aquela mulher. Mas Jesus, ele veio para todos, ele veio para mim, para você, e veio para toda a humanidade. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, diz a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso que diz a palavra, todo aquele. Então Jesus estava ensinando a eles, e Jesus fala para ela um ditado popular, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas essa mulher, ela era muito boa. É como se fosse aqueles repentistas cantando, não é bom tirar o pão do filho e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela deu a resposta na mesma hora, na mesma pegada. Ela falou, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Olha, o texto nos mostra no versículo 28, Jesus como se estivesse espantado. Parece que eu consigo ver Jesus arregalando os olhos assim e falando, mulher, quão grande é a sua fé.
Oh, mulher, e os discípulos também, eu imagino eles olhando uns para os outros, olhando e dizendo, meu Deus, olha a resposta que essa mulher deu. Ela pegou Jesus no pulo agora, porque ele deu uma resposta que parecia não ter mais nenhuma escapatória, mas ela vem com outra certeira. Ela respondeu no mesmo patamar, porque ela tinha muita fé. E Jesus estava ensinando aos seus discípulos, olha a fé desta mulher. Vocês andam comigo e não têm a fé. Algum dos evangelhos fala assim, que em todo Israel não se viu uma fé como a daquela mulher. Uma mulher que não era do clã deles ali, não estava com eles naquele grupo, mas já conhecia Jesus e sabia diante de quem estava. Por isso ela não desistiu, mesmo diante de todas as negativas, os empecilhos, ela continuou buscando ao Senhor. Olha isso, presta atenção nisso, meu irmão. Quem tem fé já matou toda dúvida. Quem tem fé não fica com dúvida. Ah, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é amanhã? Será que depois? Meu Deus, e agora? Quem tem fé já matou a dúvida. Quem tem fé ficou surdo para as notícias pessimistas. Você liga o jornal, você vê alguma coisa, mas você tem tanta fé. O jornal está falando, olha, virá um desemprego, virá isso, virá aquilo, mas você tem fé e você crê. Eu continuo andando na presença do Senhor e crendo que o meu socorro que vem dele, e nele eu estou guardado e protegido e nada me atingirá. E se me atingir, nós falaremos como os amigos de Daniel, olha, rei, se ele quiser nos livrar, ele nos livrará, mas se não quiser também, nós continuaremos louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. É assim. A fé honra a Deus e Deus honra aquele que tem fé. A fé honra a Deus, mas Deus honra também aquele que tem fé. Ele fala, ó mulher, quão grande é a tua fé. Um grande escritor, George Miller, foi um evangelista e missionário inglês. Foi notável por sua fé na providência de Deus e pela obra com crianças desamparadas. Ele disse que a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. Ele usava essa expressão, a fé não é simplesmente saber que Deus pode, mas é saber que Deus quer. A fé, ela é o elo que liga a gente como eu e como você, pessoas fracas e carentes, à onipotência de Deus. Isso é a fé. A fé nos liga na nossa fraqueza à onipotência do nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus disse assim para ela, depois de toda essa resposta maravilhosa e dessa atitude que essa mulher teve. Jesus disse, faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a filha daquela mulher ficou sarada, ficou sã. A fé reverteu a situação. O pedido, ele foi atendido. A bênção chegou. A fé venceu, meu irmão. Agostinho disse assim, fé é crer no que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Eu vou repetir. Fé é crer no que não vemos. E como recompensa dessa fé, nós vamos ver o que cremos. Então você precisa crer, você precisa buscar, você precisa perseverar, você precisa se humilhar, você precisa adorar a esse Deus que tem as respostas ao que você tem pedido e necessitado. Então, não esmureça, meu irmão. Continue firme diante dessas tempestades, diante dessa luta, diante dessa dificuldade. Há um que tem as respostas e pode mudar a sua história. Ele se chama Jesus de Nazaré e ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não pare, não desista, não esmureça, mas continue clamando ao Senhor, pois Ele tudo pode e Ele vai fazer em nome de Jesus, assim eu creio. Amém? Que o Senhor possa abençoar o seu coração, possa renovar as suas forças, que Ele possa continuar
falando contigo. Medite nessa palavra, leia novamente, busque os outros evangelhos, os sinóticos, leia também, pois você será cheio, você será renovado, assim eu creio. Amém? Eu quero orar com você então, após ouvirmos essa palavra, agradecendo ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que foi revelada a nós. Eu desejo, ó Pai, que tu abençoes cada família e cada lar, Senhor. Que a tua bênção, a tua graça repouse sobre o lar do meu irmão, Senhor. Que tu possas continuar falando ao coração de cada um. E que, ó Pai, a tua palavra permaneça, Senhor, gravada em nosso coração, para que nós não desviemos e não nos afastemos dela. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, muito obrigado pela sua companhia, né? Por você estar conectado conosco, cultuando. Eu espero que você tenha uma excelente noite, tenha um restante de semana abençoado. No próximo domingo, às 19h30, nós estaremos mais uma vez com a transmissão do nosso culto. Amém. E eu creio que o Senhor falará conosco mais uma vez. Que o Senhor possa te guardar e te abençoar. Durante a semana, nós temos feito algumas lives também ao meio-dia e meio, através do Instagram. Um momento bem rápido de oração. Você pode estar conosco também, se você tiver essa liberdade. Amém. Para estar orando conosco. Amém? Você também lembre-se, se você puder contribuir com a nossa igreja, estará aí na descrição do vídeo os números das contas, as condições que você pode fazer. Se você tem essa condição, se você não tem sido afetado, né, financeiramente por essa área e pode contribuir, até aumentar a sua contribuição, faça isso. Eu sei que muitos irmãos viverão um momento difícil nessa área, passarão por dificuldades por conta do trabalho, reduções de jornada, outras coisas. Aqueles que são autônomos estão deixando de trabalhar, mas eu creio que o Senhor vai te guardar também, meu irmão, que você vai ser suprido nas suas necessidades, não faltará o pão na sua mesa. Amém. Não faltará o suprimento do Senhor no seu lar também, e eu sei que em breve você será restituído também, e você também poderá ofertar. Então, se você tem essa condição, faça isso, que o Senhor possa te abençoar, te guardar, te proteger e livrar de todo o mal. Amém? Vou pedir para a Josi fazer essa oração final e depois nós estaremos dando a bênção apostólica. Amém. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, pela tua palavra revelada aos nossos corações, Amém, Senhor. Que esta palavra, Senhor, gere fé, Senhor, e que o nosso coração, Senhor, seja uma terra fértil, Senhor. Que esta palavra produza frutos, Senhor, ela não vai voltar vazia, pois ela vai cumprir o propósito a qual ela foi enviada. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo seja com cada um de vós. Vamos dizer juntos, a paz do Senhor. Eu desejo saúde aos irmãos. Vamos declarar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até domingo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.